Mensagem do céu. Bastante complicadinha de lidar, não é? É umas perguntas que vocês me fazem, queridos, com muito respeito, claro, não é? Mas me coloca aqui numa situação de resposta, não é? Olha, me colocaram o seguinte: ô céu, como é que o inferno pode ser eterno, uma vez que Deus é amor? Como ele poderia sobreviver ou viver a eternidade, porque sobreviver ele não sobreviveria, porque ele é vida, não é? Sabendo que existem pessoas sofrendo constantemente em um outro lugar. Né? Eu senti um quesinho de que essa pergunta se refere ao fato de que existe uma teologia de que o sofrimento não é eterno, não é? O sofrimento é parcial, somente enquanto as pessoas estão no Sheol. Mas aí quando elas ganharem um novo corpo, quando elas forem ressuscitadas, então elas sofrerão a segunda morte. E a segunda morte elas deixam de existir como os animais. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que é dessa teologia que nós estamos falando, não é? Bom, queridos, primeiramente eu queria deixar um recado para vocês, importante, da parte do Todo-Poderoso, não é? Uma mensagem do Todo-Poderoso para o seu coração. Eu não acredito que o fato do Guerrinon, que é o Lago de Fogo, existir para a eternidade com o sofrimento das pessoas que nele serão lançadas, ou das almas que serão ali lançadas, eu não acredito que deveria ser nossa principal ocupação, entende? Existem doutrinas que, inerente de você acreditar ou não, olha só, eu vou ir um pouquinho mais longe, não é? Há pessoas que não acreditam que Yeshua é o Messias, entende? A casa de Israel, em sua grande parte, até hoje, não reconhece a Yeshua como Messias, e ele veio por causa de Israel, por causa do endurecimento do coração do povo de Israel, é que foi aberto esse grande período maravilhoso da graça para as nações, não é? Então, meus queridos, uma das questões importantíssimas que eu gostaria de recomendar a você, não faça parte daqueles que se ocupam com questões que não podem ser mudadas. Por exemplo, eu não bato boca com alguém que chega para mim e quer me provar que Yeshua não é o Messias. Eu sei que ele é o Messias. Eu o conheci. A minha vida foi transformada por ele. Se alguém quiser ouvir minha mensagem, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas se não quiser ouvir minha mensagem, essas pessoas não serão obrigadas a ouvir minha mensagem, queridos. Então, assim, em primeiro lugar, eu gostaria que você soubesse que a pessoa acreditar em sofrimento eterno ou não muda em nada. Se ela aceitou o Senhor, ela é salva, queridos. Vocês conseguem entender que existe muita briga por teologia, que, como eu vou te dizer, é uma teologia inútil. Você pode mudar alguma coisa sobre isso, não é? Nós fomos chamados para pregar a salvação, o novo nascimento. Então, eu vou responder sua pergunta, evidentemente, está nas Escrituras, mas eu não gostaria que você fosse usar isso para falar, tá vendo, olha aqui, deixa eu te mostrar, vou esfregar no seu nariz. Porque assim, querido meu, querida minha, quando a gente faz esse tipo de coisa, nós semeamos o que nós vamos passar amanhã. Por isso eu não participo de debates, eu não participo de mesas redondas, a não ser que as pessoas vão estar me perguntando coisas. Aí eu vou com muito prazer. Então as pessoas, o meu filho hoje me falou, nós temos sido chamados em muitas empresas já há algum tempo para falar para as pessoas a questão da mudança climática, queridos, não é? Meu pai, será que ninguém está percebendo? Hello, não é? Será que ninguém está vendo o aeroporto lá hoje, na data de hoje, não é? Dia 13 de abril, o aeroporto lá de Minas Gerais embaixo d'água, será que ninguém está percebendo que tem alguma coisa muito errada acontecendo, não é? Não é possível que as pessoas acham que tudo vai continuar como sempre foi, embora, a despeito de ver tudo o que está acontecendo nesse momento, eu fico impressionada com isso, não é? Então, assim, quando nós vamos nesses lugares, nós não vamos lá para debater, nós vamos lá para apresentar o que está acontecendo.
mas não para ficar batendo com as pessoas acerca de teclas que elas não querem ouvir, música que elas não querem ouvir, tá bom, meus queridos, não é? Então, assim, vou ensinar você, mas não para você debater, pode ser assim? Não adianta, queridos, quando a mente da pessoa está cauterizada, é que nem você falar para o bêbado que a bebida causa cirrose hepática, queridos. Você acha que o bêbado está lá preocupado com a saúde dele, gente? Pelo amor do Todo-Poderoso. Ele não está preocupado nem com a alma dele, quanto mais com o corpo, não é? Então vamos lá. Vamos de novo aqui acerca de, primeiramente, qual é o instrumento mais poderoso do corpo para te lançar no inferno, né? Já vou falar as diferenças entre o inferno, entre Sheol e Gehinnom. São duas vertentes diferenciadas. Nós também temos essas vertentes no grego, não somente no hebraico, mas vamos estar tratando aqui, primeiramente, para você saber qual instrumento você tem no seu organismo que te leva para o inferno. Você tem um elemento no seu organismo que leva para o inferno, pequenininha, 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 não é? Vamos lá, Yaakov, Tiago 3, versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e ela contamina o corpo inteiro, e não somente põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, né? No caso aqui, nós estamos tratando de uma morte eterna, numa chama eterna. Você lendo esse texto, você vai compreender o contexto acerca do fogo, né? O fogo, meu querido, não é um fogo que você compreende como uma chama ardente, queimando ali o oxigênio continuamente. Eu quero que você compreenda a mentalidade hebraica, a mentalidade judaica em relação ao fogo. Eu vou ler de novo o texto, tá bom, querido meu, querida minha? Vamos lá? A língua é fogo. Então você tem de saber que a sua língua pode queimar a vida de pessoas. A sua língua tem poder de destruição. Ela é fogo. Ah, céu, mas a minha língua é molhada. Eu sei que ela é molhada, mas ela é fogo perante os olhos do Todo-Poderoso. Então você tem de compreender qual é a visão do Todo-Poderoso acerca desse fogo que ele está te relatando acerca do Gehinnom. E por que o Gehinnom traz vergonha? Se a sua língua pode trazer vergonha e a vergonha está associada a essa chama que arde, você precisa compreender o que é que está se tratando acerca de uma chama eterna, de uma vergonha eterna. Tá bom? Vamos continuando aqui. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas. De novo, gente. De novo, nós estamos falando do fogo. Você precisa compreender o que é fogo, não é? E não somente ela põe em chamas a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo Gehinnom. Ela mesma vai queimar no Gehinnom. Ou seja, ela vai ser denunciada, ela vai saber tudo que ela está fazendo, mas a língua, ela é um elemento? A língua não é um elemento, ela é situada como um membro do teu corpo. E você manda nela. Se você está deixando ela mandar em você, tem alguma coisa muito errada acontecendo na sua vida, meu querido, minha querida. E aí isso nos torna candidatos ao Sheol e ao Gehinnom. Tá bom? Vamos lá, Gehinnom, ou Guiena, ele se refere ao Vale dos Filhos de Inom. Ele ficava fora das muralhas de Jerusalém e ali eram feitos, infelizmente, no passado, antes de virar um lixão, sacrifício de crianças. Por isso se tornou um depósito de lixo, porque aquele lugar não poderia mais ser usado, porque havia sido profanado, não poderia ser usado para que pessoas morassem sobre ele. Havia sangue de crianças inocentes que foram oferecidas a Baal, oferecida a Moloque, não é? Esse vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres também de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e alguma e outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. E Yeshua usou esse vale como um símbolo da destruição eterna no lago de fogo, não é? Então eu vou ler para vocês o que acontecia nesse vale antes. As escrituras narram dele virar esse lixão. Jeremias e Irmiarro 32, versículo 3, edificam os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e suas filhas vivos a Moloque,
coisa que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então, queridos, vocês precisam compreender quais são as diferenças. Hades e Sheol, no caso de hebraico, não é? Você vai ter as diferenças entre o Sheol e Hades no grego, tá bom? Então, o Hades vai ser tratado com grego e o Sheol em hebraico. E o Gehenna, ou o Tartarô, não é? Que é a diferença entre o grego e o hebraico novamente, que é o lago de fogo, tá bom? Apocalipse 21 diz o seguinte, Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui se criou uma doutrina que existe a segunda morte. Então a pessoa, ela é salva, não é? Por isso que a língua põe em fogo, não é? Porque a pessoa, ela professa com sua boca, não é? Que o nosso Senhor é o Filho do Eterno. Aí vocês vão dizer, mas olha só, como é que fica o surdo-mudo? Que não pode professar com a boca, então ele não é salvo? Queridos, o surdo-mudo tem uma outra linguagem para professar essas coisas. E essa linguagem também vai ser chamada de língua. Não importa se ele usa as mãos, não importa se ele usa o olhar, essa linguagem corporal dele que interfere no plano físico vai ser chamada de linguagem para o Todo-Poderoso, não é? Quem já viu o surdo-mudo aceitando o Senhor, sabe que eles têm a sua linguagem própria. E aí a língua deixa de ser um órgão dentro da boca, porque eu já vi muito surdo-mudo fofoqueiro, viu, queridos? Meus amados, isso aí não importa se está usando a sua língua, né? Instrumento mais utilizado, não é? Olha só, é muito importante que você possa saber, olha só o que o Renato está comentando, gente, olha só. Que coisa, viu? Olha só, a língua é molhada. Gente, a língua é molhada, mas ela é fogo devorador. O que eu vou fazer? Vai ver que é por isso que tem que ter água aí, para apagar o fogo, né? Então, olha só, continuando aqui, para assim a gente mudar muito o nosso foco, não é? Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, queridos, aqui fica claro que vai ter um lago que arde com fogo e enxofre, fisicamente, que seria a expressão do fogo devorador e eterno, porém esse fogo, ele é misturado com o queimar emocional, o queimar de compreensão do que é errado. Querido meu, querida minha, vamos definir isso por um texto específico que nunca mais você vai ter dúvida na sua vida, se a vida eterna é para quem é salvo e para quem não é salvo. Vamos definitivamente concluir isso, porque essa é a pergunta. A vida eterna é para quem é salvo e para quem não é salvo? Como é que pode o Todo-Poderoso conviver com pessoas que vão estar sofrendo? Vamos pegar um texto que bate essa questão para a conclusão. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Querido meu, querida minha, a vergonha e o horror são eternos. 2 tipos de queimadura. Uma queimadura de descobrir a verdade da pior maneira, de um modo que não pode mais aceitá-la, porque o justo viverá pela fé. E a gente constatar depois daqui que Yeshua é Senhor, meu querido, minha querida, que vantagem tem isso? Todo mundo vai constatar isso, salvos e não salvos. Toda língua se dobrará, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará que o nosso Senhor é o Rei dos Reis, não é? Então, querido meu, querida minha, nós não temos de nos preocupar em relação à constatação, nós temos de nos preocupar em relação à verdade eterna, que é o que? Ou as pessoas vão viver eternamente para a tristeza, ou elas vão viver eternamente junto com o Pai Celestial. E aí, como é que o Eterno e nós vamos conviver sabendo que aquelas pessoas estão sofrendo? Queridos, essa situação vai ser apartada.
ela não vai fazer parte da existência. Entende? Eles vão estar vivendo num contexto onde está apartado completamente, como se fosse um outro universo. Aí muita gente que está acostumada a assistir filme, né, que vai continuar, né, tem a saga, nunca termina, não é? Superman nunca acaba, não é? O Superman 1, 2, 3, Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, não é? Nunca acaba. Então as pessoas vão falar, então vai acontecer mais alguma coisa. Queridos, o que vai acontecer não é problema meu e nem seu. O que o Eterno vai fazer, olha, não tem nem motivo, nem propósito da gente cogitar isso. Na nossa mente, no nosso coração, as coisas ocultas pertencem ao Todo-Poderoso. Eu não acredito de modo algum, meus queridos, naquela situação lá que aconteceu no planeta Krypton, onde as pessoas ficaram presas lá no espelho, e depois o espelho quebrou, elas foram soltas. Queridos, nós não estamos vivendo com o roteiro de vida humano, nós estamos vivendo com o roteiro de vida espiritual de uma pessoa acima da minha mente e da sua mente. Então eu gostaria muito que você pudesse ter no seu coração a certeza de que o Eterno sabe o que está fazendo. Se as pessoas vão para a vergonha e o horror eterno, pode acreditar que Ele é perfeito e Ele sabe o que Ele está fazendo. Nosso propósito é evitar que o maior número de pessoas vão parar nesse lugar, com dois tipos de chama. Uma chama da vergonha e a outra chama da vingança. Essas duas chamas nós podemos hoje impedir que essas vidas vão. Mas ninguém deve conhecer o Eterno por medo de ir para o inferno, queridos. Por medo de ir para o Sheol ou ir posteriormente para o Guerrinom. Ninguém deveria estar buscando o Eterno pelo desejo de fugir do mal. Pode ser assim? Vamos colocar nossa pregação calcada em Yeshua, nosso Mashiach? Podemos ter esse acordo? Não é? Vamos anunciar a vida, queridos, não vamos anunciar a morte, porque certamente um indivíduo, que é o próprio Hassatan, ele se encarrega de tratar as pessoas com medo contínuo, não é? Então, lembrando você, Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa é a nossa pregação para nós, mas a gente não tem de convencer ninguém. Não é? Se as pessoas não creem nas escrituras, meus queridos, elas não vão acreditar em você. Pode ser assim? Vamos viver pela vida e pregar Yeshua, nosso Mashiach.